Cara, quando tu pensa em Cristiano Ronaldo e Manchester United, é muito difícil tu não pensar em um jogador anônimo e que se tornou uma estrela naquele clube inglês, um ídolo, um cara que copou Premier League, que copou o Champions, Mundial de Clubes e vários outros títulos dentro da Inglaterra, sem contar que a partir dali o Cristiano teria uma passagem brilhante pelo Real Madrid, que colocaria o craque português na maior prateleira do futebol mundial, entre os melhores de todos os tempos. Mas bem, não é sobre essa primeira passagem que eu quero falar hoje, e sim sobre o retorno do Cristiano ao Manchester United e por que ele foi um pouco decepcionante. A SofaScore é a mais nova parceira do canal e se você quer ficar por dentro de tudo sobre seu time, escalações, estatísticas em tempo real, desempenho dos jogadores e até notificações de gols instantâneas, antes mesmo da bola passar da linha e estufar a rede, o SofaScore já vai estar te notificando o gol do teu time. E pra estar me ajudando é só você baixar pelo QR Code ou ir no link da descrição. Não fique de fora, porque quem ama o esporte, assim como o Luka Modric, já tá na SofaScore. Primeiramente, o Cristiano deixa a Juventus em agosto de 2021 por uma combinação de fatores esportivos, financeiros e pessoais. Antes do encerramento da janela, o Cristiano já estava deixando claro que ele queria deixar o clube italiano e houve até negociações com o Manchester City naquela época, mas o Manchester United entrou na disputa e com a ajuda de ex-companheiros e até mesmo do ex-treinador Sir Alex Ferguson, conseguiu convencer o craque português a retornar ao clube onde ele se destacou entre 2003 e 2009. E só para deixar claro, essa Juventus já enfrentava diversos desafios financeiros por conta da pandemia, vinha de um desempenho abaixo das expectativas, principalmente na Liga dos Campeões, e ela ainda teve problemas contratuais e legais com relação aos salários do craque português. E por decisão pessoal de planejamento de carreira, o Cristiano buscava outro ambiente competitivo e familiar para encerrar sua carreira em alto nível, e ele é anunciado no clube inglês no dia 27 de agosto de 2021, e o Manchester United pagou cerca de 15 milhões de euros à Juventus, com mais 8 milhões de variáveis para contratar o jogador português. E nesse momento você nem precisava ser torcedor do Manchester United para saber que a torcida toda ficou em êxtase. Camisas com nomes do português esgotaram rapidamente e esperava-se que sua chegada elevasse o nível competitivo do time e influenciasse positivamente todos os jogadores, já que desde a aposentadoria do Alex Ferguson, o desempenho do Manchester United é algo tenebroso. O clube vive de vislumbres do que ele já foi um dia no passado, e querendo ou não, a volta de um ídolo, de um jogador do calibre como o Cristiano Ronaldo, reacendeu esse quê de esperança no torcedor Red Devils. E se você pega só a estreia dele contra o Newcastle pela Premier League, o cara mete 2 gols e o United vence por 4-1. Ali, até eu mesmo me iludi. Eu achava que o United estaria renascendo com um ídolo como o Cristiano Ronaldo, mas o restante da temporada nos mostrou que não foi bem assim. E decepção é a palavra que define certamente o desempenho do United nessa temporada, porque o Cristiano, ele não chega sozinho. Você sabe, se chega um jogador muito grande, ele geralmente não chega sozinho, ele traz outros bons jogadores para qualquer time que ele for, e no United não foi diferente. Chegou o Jadon Sancho, que era um atacante inglês vindo do Borussia Dortmund por 85 milhões de euros, e se você lembra bem desse Sancho aqui, ele chegou com muita expectativa no United, um cara de velocidade e habilidade para o setor ofensivo, o que o time estava precisando naquele momento. E outro cara importante que também chega foi o Varane, zagueiro francês, campeão do mundo em 2018, que chegou do Real Madrid por 40 milhões de euros. O que ninguém esperava é que o trabalho que vinha sendo sólido do Solskjaer iria ruir nessa temporada. O time demonstrava vários problemas táticos e defensivos, e o reflexo disso é que em 5 partidas o United conseguiu sofrer 15 gols. Sem contar que durante esse período o United teve uma sequência de resultados ruins e com derrotas significativas, perdendo por 5-0 para o Liverpool em Old Trafford, 2-0 para o Manchester City, 4-1 para o Watford, que naquele momento era o 16º colocado da Premier League, e pegando um recorte de 7 jogos sob o comando do Solskjaer, o United tinha apenas uma vitória e o clube ficava oscilando entre o meio de tabela e a parte de cima da tabela da Premier League. Mas falando de Champions, o United caiu num grupo com Young Boys, Atalanta e Villarreal, e aqui o Cristiano mostrou que ele ainda era aquele Cristiano Ronaldo. Ele estreia no primeiro jogo contra o Young Boys e marca um gol apesar da derrota por 2-1 para o time suíço. No jogo seguinte, o United pega o Villarreal na Inglaterra e o Cristiano marca o gol nos acréscimos que garante a vitória do clube inglês. No jogo seguinte, o United visita a Atalanta e ele marca um gol no último minuto que salvou o empate do Manchester United por 2-2
2 com o clube italiano. No jogo seguinte, contra a Atalanta em Old Trafford, o United vence por 3-2 e o gol da virada é de Cristiano Ronaldo. O que esse cara foi decisivo nessa fase de grupos foi brincadeira. E ele ainda marcaria mais um gol contra o Villarreal quando o United vence o jogo na Espanha por 2-0. Isso tudo levaria o clube inglês a passar em primeiro colocado do seu grupo com 11 pontos, um pontinho a mais do vice-colocado Villarreal. Nas oitavas, o United pegaria o Atlético de Madrid, uma das vítimas preferidas do Cristiano, mas nesse momento ele não conseguiu fazer a diferença. O United empata o jogo da ida no Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, e perde por 1-0 no Old Trafford, sendo eliminado da Champions nas oitavas de final. Todo esse momento difícil levou à perda do apoio interno ao Solskjaer e ele perde parte do elenco, muito por conta da relutância do norueguês em dar oportunidade a outros atletas. Isso gerou insatisfação e críticas internas, e tudo isso culminou no fim da passagem do Solskjaer pelo Manchester United em novembro de 2021. O Carrick assumiu interinamente e depois o Ralf Rangnick foi o técnico interino até o fim da temporada, e não foi novidade que o United, sob o comando do austríaco, não foi muito bem também. Pra tu ter ideia, ele teve um aproveitamento de aproximadamente 38%, o mais baixo de um técnico do clube na era Premier League. O United termina essa temporada em sexto lugar da Premier League com 58 pontos, e essa até aquele momento era a pior campanha do clube na era Premier League. E o Rangnick tentou implementar um estilo de jogo baseado na pressão alta, mas enfrentou dificuldades devido à falta de preparo físico e à inadequação do elenco para essa abordagem. Ele mesmo deu declarações e admitiu que precisou abandonar essa estratégia, pois os jogadores não conseguiam executá-la de forma eficaz. Sem contar que o United toma também duas pauladas para os seus rivais, um 4-0 para o Liverpool e um 4-1 para o Manchester City, quando o Rangnick estava sendo o treinador interino. Mas mesmo nesse ambiente caótico, se você for analisar apenas o desempenho do Cristiano Ronaldo, ele vai muito bem. Ele joga 30 vezes na Premier League, 27 como titular e marca 18 gols e confere 3 assistências, 21 participações em gols em 30 jogos, isso com 37 anos. Não é qualquer um que faz. Na Champions League, o cara joga 7 jogos e marca 6 gols, sem contar os diversos momentos memoráveis que ele deu pro torcedor do Manchester United nessa Champions. E na temporada seguinte, a 22-23, é a última do Cristiano Ronaldo nessa segunda passagem pelo Manchester United, e é também a chegada do treinador holandês Erik ten Hag, ele que tinha feito um ótimo trabalho no Ajax, levando o time muito longe na Champions e, querendo ou não, reconstruindo o clube à base de jovens, o que levou todo mundo a acreditar que ele seria o treinador perfeito para a reconstrução do Manchester United. Porém, isso não serviu para o Cristiano Ronaldo, porque o técnico holandês priorizava um sistema de pressão intensa e movimentação rápida, algo que não se encaixava perfeitamente no perfil do craque português, o que levou o CR7 a ficar na reserva. Ele foi colocado no banco durante várias partidas, o que gerou frustração e descontentamento. Se você conhece o Cristiano e sabe como ele leva o futebol a sério, como ele se importa com seu desempenho em campo, esse período deve ter sido um dos piores para ele na sua carreira. E o Ten Hag até tentou colocar o Cristiano Ronaldo na Europa League, por ele ser um jogador com muita experiência internacional, por uma questão também de rotação de elenco e porque para ele na Europa League seria um jogo com menos intensidade física comparada à Premier League. Aqui foi um momento também que o técnico holandês tentou encaixar o CR7 no esquema, antes da relação entre os dois se deteriorar, e para ser sincero, esse meio que desentendimento entre ele e o Ten Hag já vinha meio tenso a situação entre os dois desde a pré-temporada, porque o Cristiano faltou alegando motivos familiares, e isso causou críticas da mídia e especulações sobre o seu comprometimento. Havia rumores também que ele tinha pedido para sair do clube durante esse período, alegando o desejo de disputar a Champions League, já que o United só jogaria a Europa League nessa temporada. Mas essa situação e clima horrível entre eles chega no ápice em outubro de 2022, quando o Cristiano se recusa a entrar em campo no jogo contra o Tottenham e deixa o estádio antes do fim do jogo, sendo punido com um afastamento temporário. E em novembro de 2022, o Cristiano concede uma entrevista totalmente absurda ao jornalista Piers Morgan, onde o Cristiano afirma que não respeitava o Erik ten Hag porque o treinador também não o respeitava, criticou a direção do clube dizendo que nada havia mudado desde a sua primeira passagem, falando também sobre a falta de infraestrutura e modernização do clube, e comentou que alguns jogadores jovens não tinham dedicação e respeito pela carreira. Do you think he respects you? I think he doesn't respect the way I
E provavelmente essa falta de ambição já era algo que vinha incomodando o português desde que ele chegou no clube. Ele só estava guardando isso e explodiu nessa entrevista por todo o contexto que vinha rodeando ele no Manchester United. Vale destacar também que um pouco antes, em abril de 2022, um dos gêmeos filhos do Cristiano Ronaldo faleceu durante o parto, e esse evento foi extremamente doloroso para o casal e principalmente para o craque português. Ele chegou a afirmar depois que é algo que ele nunca superou totalmente, que quando você perde um filho é uma dor que você leva para sempre. Isso ajuda também a entender a parte da oscilação emocional e do comportamento um pouco mais explosivo e impaciente que ele apresentou nos fins do seu momento pelo Manchester United. E lógico, após a entrevista que eu citei anteriormente, o Manchester United e Cristiano Ronaldo encerraram o contrato de forma mútua antes do previsto, que era em junho de 2023. Essa rescisão aconteceu poucos dias antes da Copa do Mundo do Catar e a relação entre o clube e jogador ficou extremamente abalada. Mas se a gente for ver o panorama geral dessa segunda passagem do Cristiano, ele teve aspectos positivos e negativos. Ele foi o artilheiro do time na temporada 21-22, com 24 gols em 38 jogos, teve momentos icônicos, históricos e decisivos na Champions e voltou a dar uma visibilidade global ao Manchester United. Mas se você for analisar os pontos negativos, ele teve conflito com técnicos, direção e elenco, impacto limitado em termos de conquista, já que ele não ganha nada nessa segunda passagem pelo Manchester United, e tem uma saída polêmica que deixou uma marca amarga em sua relação com o clube e parte da torcida. O Cristiano, em dezembro de 2022, após a Copa do Mundo, iria assinar com o Al Nassr da Arábia Saudita, iniciando uma nova fase da sua carreira, e ele veria o Erik ten Hag consolidar sua filosofia de jogo no Manchester United, promovendo jovens talentos como Marcus Rashford e o Garnacho, e o time em si apresentaria uma maior coesão e disciplina tática no restante da temporada, refletindo-se nos resultados positivos, como o terceiro lugar da Premier League, garantindo vaga na Liga dos Campeões da temporada 2023-2024. A equipe também chegaria na final da FA Cup, sendo derrotada pelo seu rival Manchester City por 2-1, mas venceria a FA Cup, vencendo o Newcastle por 2-0 na final. Então, acho que deu pra tu notar que essa segunda passagem do Cristiano Ronaldo pelo Manchester United foi uma decepção, mas muito disso não foi por culpa dele, teve fatores externos, psicológicos, pessoais que influenciaram o seu desempenho no clube inglês, sem contar a bagunça caótica que é os bastidores do Manchester United. Mas então, o que é que tu acha dessa segunda passagem do Cristiano Ronaldo pelo clube inglês? Tu considera um fracasso, uma decepção ou só foi um tanto quanto frustrante? Deixa aí nos comentários, ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.